Nós brasileiros costumamos ter medo de muitas coisas. Temos medo da violência, da criminalidade, do desemprego, temos medo até do lobisomem. Mas nós não temos medo de grandes catástrofes naturais, como terremotos, erupções vulcânicas, tsunamis. Ou seja, se o critério para dizer que Deus é brasileiro for exclusivamente físico-natural, a resposta pode ser afirmativa. Mas você sabe por que nós não temos grandes catástrofes naturais no nosso país? Um país continental com 8 milhões e meio de quilômetros quadrados? Não? Então fica aqui que eu te explico. As explicações para esse fato estão ligadas a diferentes fatores. Então, quando nós falamos em terremotos, tsunamis, grandes erupções vulcânicas, nós estamos falando de catástrofes naturais que têm a ver com a dinâmica interna da Terra, com a dinâmica interna do nosso planeta. Tem a ver com causas geológicas. A parte mais externa do nosso planeta, chamada crosta terrestre, ela é toda subdividida em placas, em grandes placas, são chamadas placas tectônicas. Essas placas, elas não estão inertes, não estão estáticas, elas se movimentam ao longo do tempo. É um movimento lento, porém um movimento que resultou, por exemplo, na configuração atual dos continentes a partir de um processo chamado deriva continental. Todo mundo já ouviu aquela história de que no passado geológico da Terra, há cerca de 200 milhões de anos, a África e a América do Sul estiveram unidas, não só a África e a América do Sul, todos os demais continentes também, formando um supercontinente chamado Pangeia. Bom, é justamente esse movimento das placas tectônicas que provoca fenômenos como grandes terremotos, como erupções vulcânicas e os tsunamis, que nada mais são do que o deslocamento da água oceânica em função de um tremor, cujo epicentro está em área oceânica. Bom, e o que o Brasil tem a ver com isso? O Brasil ganhou na loteria geológica, ou seja, o Brasil está situado exatamente no interior de uma grande placa tectônica, que é a placa sul-americana. Portanto, ele está distante das divisas, das bordas dessa placa, que é onde geralmente o bicho pega, que é onde geralmente acontecem os terremotos de maior magnitude. Agora, quando nós falamos em ciclones, por exemplo, né, ou furacões, ou tufões, o nome muda de acordo com a região do mundo, essas grandes tempestades que têm início em áreas oceânicas e que podem arrasar, devastar regiões litorâneas em vários lugares do mundo. O que explica o fato de que nós não tenhamos grandes ciclones tropicais no Brasil é justamente a baixa temperatura das nossas águas oceânicas, diferentemente, por exemplo, da região do Caribe, sudeste dos Estados Unidos, a Flórida, sudeste asiático, a costa leste do continente africano, entre outras, que sofrem com essas grandes tempestades oceânicas. Mas atenção, quando nós dizemos que nós não temos grandes catástrofes naturais, não significa que nós não tenhamos abalos sísmicos, terremotos ou ciclones no Brasil, ou outros eventos de natureza semelhante. Nós temos sim. Os terremotos são um bom exemplo disso. Eles até acontecem com uma certa frequência, como, por exemplo, no ano passado nós tivemos vários tremores de terra lá no recôncavo baiano. Só que no nosso caso, os terremotos estão ligados a falhas geológicas internas da placa sul-americana. E eles quase sempre se mantêm numa magnitude não tão elevada. O maior terremoto já registrado no Brasil aconteceu em 1955, lá no Mato Grosso, e atingiu 6,2 graus na escala Richter. Mas terremotos dessa magnitude no Brasil são muito, muito raros para nossa sorte. Outro fenômeno que acontece com muita frequência no Brasil e que agora tem sido mais registrado do que no passado são os tornados. A região sul do Brasil e também uma parte do estado de São Paulo tem tornados com bastante frequência. Resumindo, no Brasil você pode morrer de inúmeras formas, mas é pouco provável que você morra ou tenha algum dano expressivo em função de uma grande catástrofe natural. E aí, você gostou do vídeo? Foi útil para você? Então compartilhe aí com seus amigos, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal.